A jornada de Paulo, de perseguidor a apóstolo. Saulo de Tarso, que depois seria conhecido como Paulo, era um homem de fé inabalável. Criado na tradição judaica, ele se dedicava a perseguir os primeiros cristãos. Sua vida tomou um rumo completamente diferente no caminho para Damasco. Uma luz celestial o envolveu, e ele teve um encontro transformador com Jesus Cristo. A partir daquele momento, Paulo se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho. Paulo viajou incansavelmente, pregando, ensinando e escrevendo cartas que se tornariam parte fundamental do Novo Testamento. Suas epístolas abordavam questões práticas da fé e a importância da graça de Deus. A Carta aos Romanos é considerada uma das obras-primas de Paulo, um dos apóstolos mais influentes do cristianismo primitivo. Endereçada à comunidade cristã em Roma, ela apresenta de forma sistemática e detalhada os fundamentos da fé cristã, abordando questões teológicas profundas. Paulo aborda temas como a justiça de Deus, o pecado que separa a humanidade de Deus e a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele explora a natureza humana e a necessidade de redenção. Um dos conceitos centrais em Romanos é a justificação pela fé, um princípio que revolucionou o entendimento da relação entre Deus e a humanidade. Paulo argumenta que ninguém pode ser salvo por seus próprios méritos ou boas obras. É como tentar encher um tanque furado. Ele enfatiza que a fé em Jesus é o único caminho para a salvação. A salvação é um presente de Deus, concedido gratuitamente a todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Este presente divino é oferecido sem discriminação a todos os povos e nações. Essa mensagem de graça e esperança continua a impactar vidas ao redor do mundo, oferecendo perdão, paz e a promessa da vida eterna. A Carta aos Romanos permanece um alicerce vital para a fé cristã, inspirando gerações de crentes. As duas cartas aos Coríntios nos transportam para o dia a dia da igreja primitiva. Corinto era uma cidade cosmopolita, um verdadeiro caldeirão cultural, com diferentes culturas e crenças. A comunidade cristã enfrentava divisões internas, questões morais e dúvidas sobre a fé. Paulo orienta os coríntios sobre temas como casamento, divórcio, liberdade cristã e dons espirituais. Ele enfatiza a importância da unidade no corpo de Cristo, exortando os crentes a amarem uns aos outros e buscarem a reconciliação. É como diz o ditado: a união faz a força. A Carta aos Gálatas é uma defesa apaixonada da liberdade cristã. Paulo, o apóstolo, escreve com fervor e urgência para corrigir um grave desvio na fé dos Gálatas. Paulo se dirige aos Gálatas, que estavam sendo influenciados por falsos mestres que pregavam a necessidade de se submeter à lei mosaica para serem salvos. Esses mestres insistiam que a circuncisão e outras práticas da lei eram essenciais para a salvação. Indignado, Paulo argumenta que a salvação não é alcançada por meio de obras da lei, mas sim pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele escreve com paixão, destacando que a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Ele enfatiza que em Cristo somos livres da condenação da lei, e que essa liberdade deve ser usada para servir a Deus e ao próximo em amor. A verdadeira liberdade cristã nos chama a viver de maneira que honre a Deus e beneficie a comunidade. A mensagem de Gálatas é um chamado à liberdade e à autenticidade da fé, a vivermos sem amarras. É um convite para abraçar a verdadeira essência do Evangelho e viver uma vida plena em Cristo. Efésios. Um olhar sobre a igreja e sua missão. A Carta aos Efésios, escrita por Paulo enquanto estava preso em Roma, oferece uma visão inspiradora da igreja como corpo de Cristo. Ele descreve a igreja como um mistério revelado por Deus.
formada por judeus e gentios unidos em Cristo. Paulo destaca a importância da unidade na igreja, exortando os crentes a andarem em amor, humildade e mansidão. Efésios nos convida a compreendermos a grandeza do chamado da igreja e a vivermos em unidade, amor e santidade, como um time jogando junto. Filipenses. Alegria em meio às dificuldades. A carta de Paulo aos Filipenses é uma das mais inspiradoras do Novo Testamento. Escrita durante sua prisão em Roma, a carta aos Filipenses é um hino de alegria e gratidão a Deus. Paulo, mesmo encarcerado, encontrou forças para transmitir uma mensagem de esperança. Apesar de enfrentar perseguições e privações, Paulo se alegrava no Senhor, encorajando os filipenses a fazerem o mesmo. Ele via a sua situação como uma oportunidade para fortalecer a fé dos outros. Ele os exorta a terem o mesmo sentimento de Cristo, que se humilhou e se fez obediente até a morte de cruz. A humildade de Cristo é apresentada como o exemplo supremo a ser seguido. Paulo destaca a importância da unidade, humildade e serviço abnegado. Ele enfatiza que a verdadeira alegria vem de servir aos outros e viver em harmonia. A carta termina com uma exortação à alegria, à oração e à busca pelas coisas do alto. Paulo nos lembra que a oração é uma fonte constante de força e paz. Filipenses nos ensina a encontrar alegria em Deus em todas as circunstâncias, mesmo em meio às dificuldades, a ter fé no pé do ouvido, como se diz por aí. É um convite a viver com gratidão e esperança, independentemente das adversidades. Colossenses. Cristo, a supremacia absoluta. A carta aos Colossenses combate as heresias que ameaçavam a igreja em Colossos. Paulo defende a divindade e a obra redentora de Cristo, afirmando sua supremacia sobre todas as coisas. Ele adverte contra a filosofia oca e enganosa do mundo, que se opõe à sabedoria de Deus revelada em Cristo. Paulo exorta os colossenses a buscarem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses nos convida a colocar Cristo como centro de nossas vidas, reconhecendo sua soberania e suficiência. É como diz o ditado: Cristo é o nosso alicerce, o resto é reboco. Tessalonicenses. Esperança na volta de Cristo. As duas cartas aos Tessalonicenses foram escritas para confortar e encorajar os cristãos que sofriam perseguição por causa de sua fé. Paulo os elogia por sua fidelidade e perseverança, exortando-os a permanecerem firmes na esperança da volta de Cristo. Ele esclarece dúvidas sobre a segunda vinda de Jesus, enfatizando que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. As cartas aos Tessalonicenses nos animam a vivermos em santidade e esperança, aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É como esperar a hora da onça beber água. Paulo e os desafios do mundo moderno. As cartas de Paulo, escritas há quase 2000 anos, continuam a ecoar com poder e relevância no mundo moderno. Os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, como divisões, imoralidade, perseguição e a busca por significado, ainda ressoam em nossos dias. A mensagem de Paulo sobre a graça de Deus, a salvação pela fé em Jesus Cristo, a importância da unidade na igreja e a esperança na volta de Cristo transcende o tempo e as culturas. É como se ele estivesse falando conosco hoje. O legado de Paulo, um eco, através dos séculos. O apóstolo Paulo, por meio de suas cartas inspiradas pelo Espírito Santo, deixou um legado indelével na história do cristianismo. Seus ensinamentos sobre a graça de Deus, a justificação pela fé, a liberdade cristã e a esperança na volta de Cristo continuam a ser pilares da fé cristã. O legado de Paulo nos desafia a aprofundarmos nosso conhecimento das Escrituras e a proclamarmos o Evangelho com ousadia e amor. É como carregar um legado vivo e transformador.
Convite à imersão nas Escrituras paulinas. As cartas de Paulo são um tesouro inestimável da fé cristã, repletas de sabedoria, encorajamento, exortação e esperança. Que possamos nos dedicar à leitura e à meditação nas cartas de Paulo, permitindo que suas palavras transformem nossos corações e renovem nossas mentes. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém.